Se você usa o Corrai Leve e não sabe como extrair completamente todas as funcionalidades dele, fica aí que esse vídeo vai te ajudar muito. Vou te mostrar como fazer isso passo a passo ao decorrer desse vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Rafael, eu trabalho com o Corrai Leve há bastante tempo e a gente ajuda agências do Brasil e do mundo a faturar mais usando essa plataforma. Então vamos direto para o vídeo que eu vou te mostrar como é que faz essa configuração. Bom, pessoal, imagina que você tá lá, você tem sua landing page da sua agência ou de qualquer nicho que você quiser e você basicamente tem lá o seu formulário que quando você envia o formulário, você abre um espaço para marcar um agendamento com você, uma call, né? Só que se o lead ele não marca na hora, ele trata como lead perdido. Então você está literalmente jogando essa oportunidade no lixo, né? Então hoje aqui eu vou ensinar a vocês a como configurar diversas coisas. Esse vídeo deve ficar até um pouco maior, vou tentar separar ele por partes, que é o seguinte. A gente vai fazer todo do zero, tá? Então vocês não precisam se preocupar. Mas se o lead ele não fechar dentro de um tempinho, normalmente a gente dá de 3 a 5 minutos, a gente vai entrar com uma IA para assumir o atendimento dele, qualificar esse lead para tentar converter esse lead por meio do telefone dele. Então vocês vão entender aqui, ó, tem uma conta, ela tá zerada, tá? Então a de vocês vão estar até mais configuradas que a minha, só tem a Estevo API. E para esse tipo de coisa é recomendado fazer com a API não oficial ao invés da oficial, vocês vão ver com o decorrer do vídeo. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente tem que criar um calendário, né? Porque o meu não tem, de vocês provavelmente já vai ter, então vocês não tem que se preocupar com isso. Mas eu vou colocar esse Service Booking apenas porque eu... Calma, peguei até o errado. Colocar esse evento calendário, falei errado, apenas para não ter que colocar uma pessoa específica como nome do calendário, só para prosseguir com o vídeo, para não ter um dono propriamente do calendário, tá? Então, opa, até colhei um negócio nada a ver. Bom, criei aqui o calendário, agendamento padrão, mas vocês podem criar round robin, enfim, o que for melhor para vocês, o calendário de agendamento. Também vocês vão precisar ter o pipeline de vocês, aqui já está criado, mas não tem nada no meu pipeline, basicamente. Tem só o meu teste aqui, né? Vocês vão ver como vai ficar, é algo bem interessante. Mas novo lead qualificado, esses dois aqui não importa. Vocês também vão precisar fazer um site, né? Vocês vão ter o seu site. E eu também vou fazer aqui do zero. Se vocês já tiverem um site pronto, eu vou ensinar como colocar o formulário dentro do site, tá? Mas se vocês não tiverem, eu recomendo fortemente vir aqui da parte de templates, pegar um site com um modelo que já seja parecido com isso. Exemplo aqui, esse aqui já tem um formulário aqui em cima, então ele é de grande valia, tendo em vista que é parecido com o modelo que a gente vai usar. Bom, uma vez importado esse template aqui para dentro, o formulário ele não vai ser enviado aqui, né, para esta parte, pelo motivo de que aquele formulário que aparecia era de quem fez esse template, né? A gente vai ter que criar o formulário propriamente. Mas aí, basicamente, se vocês não tiverem o formulário criado, é só vocês virem aqui na parte de sites também, forms. Então, vamos criar um novo aqui. Pode pegar de templates também, tá? Caso vocês queiram, mas o formulário normalmente eu faço do zero. Enfim, vou pegar aqui de finanças mesmo, porque tem um pouco mais a ver com o que eu acredito que seja o nicho de vocês, mas pode pegar qualquer tipo de formulário. Importei aqui para dentro também, sem muito segredo, só esperar. Dar o nome aqui para agência só para ficar referenciado. Aqui tem algumas coisas, né? Vocês podem tirar essas informações ou colocar através daquele vídeo que também já tem no canal aí de como criar um formulário, colocar os custom fields. Eu vou tirar bastante coisa aqui só para, como isso aqui é só para testar, né, disparar a automação que vocês vão ver mais no futuro, eu não preciso ter propriamente algo muito complexo aqui. Isso aqui para mim já basta, que é um nome, telefone, e-mail, nem preciso nem de data de nascimento, tá bom aqui. Vou dar um save. Aí vocês customizem da forma que vocês preferirem. Então, aqui a gente já fez, né, na parte formulário. Temos também que voltar aqui na parte de sites, bem tranquilo, tá? Vim aqui em editar, aí nesta parte aqui, a gente vai basicamente apenas clicar, né, nele, colocar aqui, ó, agência, que é o formulário que eu criei, e automaticamente ele importa aqui para dentro, bem interessante, bem fácil também.
E aqui, ó, a gente tem um detalhe importante que é quando clicar o botão, né, de submit, ele vai fazer alguma ação. E qual ação seria essa? Que nem eu falei, como forma de vocês fecharem mais leads ou alguma coisa nesse sentido, quando o cliente ele clicar em submit application, nesse caso aqui, vocês podem mudar o nome do botão também, ele vai ser levado para uma aba de agendamento, com uma call com ele, enfim. E para isso, bem simples também, você vai vir aqui em calendários, vai vir aqui, ó, em share calendário e vai pegar aqui, ó, permanente link, copiar, sem muito segredo, vai voltar lá na aba de sites, websites, vocês podem fazer também por meio do funil, mas nesse caso não é necessário, beleza? Esperar carregar aqui. O formulário vai carregar aqui e aqui, ó. Quando o botão ele for clicado, o que a gente vai fazer? A gente pode colocar ir para a próxima página, no caso se estivesse lá na aba de funil, porque tem as páginas, né? Mas nesse caso aqui, a gente vai colocar para ir para um website específico, que é o formulário, que é a parte de agendamento do calendário. Então, uma vez que o cliente clicar esse botão com essas informações, ele vai para o formulário, beleza? Sem muito segredo. E essa primeira parte está pronta. O site não tá dos mais bonitos, né? Porque a gente fez bem rápido. O formulário também não tem muito a ver com a estética do site. Você teria que mudar para customizar da forma que você bem precisasse, mas enfim. Aqui você só colocaria o seu telefone e o seu e-mail padrão, tá? E daria um submit e passaria para a próxima parte, ó. Deu para ver que se eu não colocar as informações aqui, ele não vai passar. Eu vou colocar qualquer coisa aqui só para vocês entenderem. Eu cliquei, ele vai carregar, vai criar esse usuário dentro do CRM já, tá? E ele vai aqui abrir para a parte de agendamento e tá tudo aqui, beleza? Show. E o que a gente falta fazer aqui? Imagina um cenário que o lead ele preencheu esse formulário, que é um formulário bem simples, para não ter muito atrito do lead querer preencher esse formulário, porque ele é bem simples. Aí ele não chegou a agendar, por algum motivo. O que a gente faz nesse caso? Aí que a gente faz a mágica aqui do CRM, que a gente entra com automação IA para tentar qualificar esse lead. Já está tudo bem pronto aqui, tá? Eu vou só explicar a vocês como funciona. Mas como seria isso? Basicamente, a gente vai vir aqui em Conversation AI, aí tem os agent lists, vocês vão colocar em Create Bot e vai vir nesse aqui, ó, Flow Based Builder. Por que o Flow Based Builder? E não Prompt Based Bot ou esse aqui. Esse aqui, o primeiro, ele é mais para ser um FAQ, né? Com perguntas e respostas mais engessadas, mas você não consegue controlar o fluxo dele. Já esse segundo aqui, ele é um bot conversacional mesmo, ele é mais para tirar dúvidas, ele consegue também, por exemplo, aqui, ó, colocar instruções personalizadas, fazendo agendamento. Basicamente, tudo que esse aqui faz com mais algumas coisas, só que ele é mais difícil de configurar no sentido de, como ele é feito apenas com prompt e ele não é feito com um flow, né, com um workflow ali por trás, ele é mais difícil de direcionar. Por isso que a gente vai usar esse aqui, ó, o Flow Based Builder, vocês podem escolher, o meu aqui já está pronto, eu vou passando passo a passo, só para vocês verem. Bom, basicamente eu coloquei o nome aqui do bot do nome, isso aqui é a identificação interna dele, então você pode colocar literalmente qualquer nome. Eu coloquei apenas SMS, quando você configurar vai vir com todos assim, eu coloquei SMS por quê? Porque o SMS ele é o padrão da API não oficial. Aqui já é o nome do bot em si, tá? Esse aqui ele vale, então o que você colocar aqui ele vai se referir como a sua companhia com ele, então tá aqui, ó. Se você não colocar nada, ele vai pegar o nome default da sua companhia. Por exemplo, aqui no meu, o nome da minha subconta é Rafael GHL. Se eu não colocasse aqui, ele ia referir como a minha subconta como Rafael GHL. Perfeito? Aí aqui temos também o Autopilot, que eu deixo em 2 segundos, mas tem gente que deixa mais tempo, como 10 segundos para o bot não ter o perigo de, por exemplo, o cliente mandar 2 mensagens ao mesmo tempo ali e ele não interpretar a segunda. Então, recomendo colocar tipo de 2 a 15 segundos aqui, vai de teste, tá? Vou deixar o meu em 10. E aqui embaixo vai vir com um padrão desabilitado, vocês apenas habilitem aqui e é o seguinte, isso aqui ele é diretamente ligado ao tanto de tokens que a sua IA vai gastar. Então se você colocar detalhado, ele vai gerar um texto bem maior, né, bem mais explicativo, mas por decorrência disso, o nível de tokens que ela vai gastar vai ser mais balanceado entre o detalhado e o conciso é algo bem mais seco, assim.
ele só vai mandar o necessário para responder aquilo e vai gastar, consequentemente, também menos tokens. Eu vou deixar aqui em balanceado, que eu acho que eu sempre usei essa parte, é bem tranquilo. Aqui na parte que no lead base, vocês já estão careca de saber aí, que é basicamente você criar, né, onde o seu bot vai se basear as informações dele. Então, tem outros vídeos aí também como faz isso, mas é bem tranquilo mesmo, tem como extrair sites, enfim, vai lá nos outros vídeos para ver. E aqui, ó, tem uma parte bem importante que é basicamente o prompt da IA, né? Para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui e eu coloquei no Custom Value apenas para pegar e proteger esse prompt, né? Mas eu vou pegar ele aqui para vocês. Isso aqui é uma prática apenas para proteger o prompt do bot. Enfim, eu vou voltar aqui, ó. É até algo que a gente usa aqui na nossa agência, ok? Mas vou ler aqui para vocês. É um prompt bem básico, eu fiz com o ChatGPT mesmo, tá? Não tem muito erro, não. Que é basicamente aqui a gente coloca, pode colocar qualquer um, mas eu deixo como amigável mesmo. E é o seguinte, você é uma IA responsável por fazer a qualificação dos leads, do Business IA Name, que vai pegar diretamente aquela parte que a gente colocou como AVA, que é o nome da empresa. Seu papel é conversar com novos leads, enfim. Aqui vocês podem colocar um prompt bem genérico, o meu tá bem genérico, como vocês estão vendo aqui, ó. O seu objetivo é descobrir o tamanho da operação do lead, com que o lead trabalha, quantos clientes já atenderam tal, o tamanho da operação dele. Aí, ó, dei algumas perguntas aqui, ó. Faço perguntas naturais com você trabalha com o que hoje, enfim. Seu objetivo é descobrir o tamanho da operação do lead para determinar o tamanho do atendimento. Então, como é que funciona isso aqui? Basicamente, ele tem esse prompt padrão, que é justamente para não gastar muitos tokens e também para não fazer o bot alucinar. Se você deixar isso aqui muito grande e usar, por exemplo, o Prompt Builder lá da IA, que é aquela IAzinha do meio, ela tende a ter muito mais chances de alucinar. E como a gente quer um bot bem tranquilo ali para tirar as dúvidas do cliente e qualificar ele, a gente usa esse Flow Based Builder e todas as informações que vocês forem fazer, vocês colocam lá no Lead Base, beleza? Aqui a gente tem o Auto Follow-up, eu deixo habilitado a 15 minutos aqui, 30 minutos, vocês também podem colocar, sei lá, 4 horas se você quiser, 4 dias. 4 horas e depois daqui mais 4 horas, um exemplo, tá? Mas aí vocês podem fazer da forma que quiser, mas não é esse o objetivo da aula de hoje. E agora aqui tem a parte mais importante, que é esse Flow Based Builder aqui, ó. Então, funciona assim, ó. A gente vai vir aqui, tá? E vai ter esse trigger, que é o chat iniciado, mas vocês podem ficar despreocupados que vocês vão entender mais pra frente. E aqui, ó, a gente vai ter algumas coisas que são as perguntas de qualificação do cliente. Então, assim que ele preencher o formulário, ele, por exemplo, não prosseguir para o agendamento, a gente quer qualificar esse lead para, por exemplo, ele já tá quente, né, e alguém ir lá e fechar com ele de forma mais fácil. Então, eu coloquei aqui, ó, descubra com que o lead trabalha atualmente, pergunte a dor. Isso aqui é uma resposta bem abrangente, tá? Se vocês já tiverem o nicho do cliente aí, fica mais fácil para isso. Então, por exemplo, faça uma pergunta curta, natural, direta. Aí aqui, ó, só para explicar para vocês, ele vai perguntar qual que é o nicho do cliente, qual que é o número de clientes atendidos e qual que é o tempo de atuação. E tudo isso você salva no custom field do cliente, tá? Então, só para mostrar aqui para quem não sabe, você vem aqui nas configurações, vem aqui em Custom Fields e cria um founder, né? No caso, o meu tá aqui em adicional info, se eu não me engano. Não, tá aqui. Que é o faturamento da empresa, o tempo de atuação, o nicho, o número de clientes atendidos, que quando o cliente ele responde, já fica, por exemplo, salvo no CRM aqui, como uma informação dentro do contato, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, que foi quando eu tinha feito o teste, ó. Aqui tem, ó, todas as informações que a IA ela filtrou lá, ela deixa tudo aqui certinho, se alguém precisar verificar mais para frente, tá? Então, só voltando aqui na aba de agente lists, uma vez que você cria o Flow Based Builder também, que é esse IA aqui, ele aparece aqui na parte de automações, tá? Ele vem com o mesmo nome do bot, eu mudei aqui para Fluxo IA só para ficar mais fácil de entender, mas é a mesma coisa. E como é que vai funcionar aqui? Basicamente, esse bot, essa IA, né? Ela faz essas perguntas e aqui, ó, você vai
descrever o que você quer que a IA pergunte, ela não vai descrever dessa forma, né? Não vai falar exatamente com o que você escreveu aqui, porque ela vai interpretar com base na mensagem e mandar uma mensagem em cima disso. Aí você vai colocar aqui o Update Contact Field, que é aquele que a gente criou agora, de nicho, e adicionar informações adicionais, faça uma pergunta curta, natural e direta. Se a resposta do lead estiver vaga, peça para ele explique melhor o seu negócio, salve a resposta de forma resumida e objetiva. E aqui tem exemplos de resposta, por exemplo, sou consultor, tenho agência de marketing, sou dentista. E aqui embaixo também tem umas opções importantes que são pular esse objetivo, se já tiver sido preenchido por alguma forma. Nesse caso aqui eu vou deixar desabilitado. E aqui também tem, por exemplo, o máximo de tentativas se o cliente não quiser responder. Então, vamos supor que você vai fazer uma pergunta mais abrangente, mais agressiva, né? Que, sei lá, pergunta quanto que ele ganha. Se ele não quiser responder, a IA vai tentar 5 vezes que ele responda. Se ele não responder, por exemplo, na sexta, ela vai pular essa pergunta, tá? Mas eu não recomendo fazer isso, porque, enfim, se você... A menos que seja uma etapa específica da sua qualificação, então, se o cliente ganha mais de 10 mil reais, ele é qualificado, por exemplo, ganha menos, ele é desqualificado. Se não for nesse caso, eu recomendo sempre você deixar entre 3 a 5 aqui para o bot tentar pegar essa pergunta, nessa resposta, porque senão, basicamente, ele vai tentar desistir aí, beleza? Enfim, nos últimos 2 aqui, ele vai ser basicamente respostas também relacionadas. Então, aqui vai ser quantos clientes ele já atendeu ao longo da sua carreira e o tempo de atuação dele, quanto tempo ele já atua na área, enfim. E o que eu fiz? Eu coloquei para que apenas, exemplo aqui, tá? Pode ser qualquer coisa, até que eu dei o exemplo ali. Apenas que se ele tiver atendido mais do que 100 clientes na vida dele, ele vai ser um lead quente para mim. Então, se ele não tiver atendido, por exemplo, 100 clientes, ele é lixo, porque ele não é um potencial comprador, no caso, para minha agência atender. Então, basicamente aqui, a gente vai usar esse node aqui, que é o IA Splitter, tá? É bem fácil, ó. É só você vir aqui, ó. Escrevi tudo errado. Aqui, ó, você pega o IA Splitter, que ele é basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, eu vou colocar a descrição, ó, a qualificação depende dessa resposta. O lead será considerado qualificado se tiver atendido mais 100 clientes. Sempre tente descobrir o número aproximado. Se ele responder de forma subjetiva ou bastante ou muitos, peça educadamente a estimativa numérica. Então, com base na resposta dele, dessa pergunta aqui, o número de clientes atendidos, ele vai ser qualificado ou não. Então, se ele for qualificado, ele vai criar, né, um estágio no pipeline dele lá de lead qualificado, e eu vou notificar um SDR para tomar conta com ele, ou enfim, se vocês quiserem, por exemplo, mandar ele remarcar, né, então, aí você vai lá e depois que ele passou disso, ele é um lead qualificado, você quer mandar o calendário para ele marcar, então é só você clicar aqui no calendário e colocar, mande horários para esse lead agendar, enfim, bem tranquilo, tem todos os bots, mas nesse caso aqui eu vou deixar só essa parte de internal notification e create opportunity. Beleza. Depois disso tem a última parte que é muito importante também, que é o seguinte. Aqui, tá? Se ele não marcou lá, o que a gente vai fazer? É algo bem tranquilo de fazer, na verdade. Eu vou até fazer isso aqui do zero com vocês, que é o seguinte. Vou deletar aqui. Então, quando o cliente ele responder o meu formulário agência que a gente criou ali agora, ele vai disparar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse node aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse update conversation and bot status e vai fazer o seguinte, a gente vai colocar ele aqui, então o que a gente criou é Ava e vai colocar ele ativo, beleza? E depois disso, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que fazer uma verificação se ele já agendou ou não, lá por meio de um fluxo ou de outro fluxo, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um save aqui, o que a gente pode fazer por enquanto é isso. A gente vai criar uma outra automação que é para ver se ele agendou ou não. Vai fazer sentido para vocês. Então, segundo.
Então, eu coloquei aqui, fiz o início da automação, né, agendamento confirmado. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, Appointment Status. Então, se a gente vai colocar o Event Type normal, beleza? Vai colocar que vai ser no calendário agendamento. E vai colocar aqui também que é confirmado, o status do agendamento é confirmado. Por quê? Eu recomendo sempre vocês colocarem confirmado, que assim que você marca alguma coisa aqui dentro do Go High Level, ele já vem como padrão como confirmado. Mas se você, por exemplo, não colocar isso aqui, já aconteceu uma vez comigo, que se você for lá e cancelar o agendamento, ele vai disparar a automação de novo. Então, sempre deixe como confirmado, beleza? E, enfim, é basicamente só isso que a gente precisa. E a gente tem que fazer um lembrete de reunião aqui, né? Então, cara, ser sincero com você, é aquele lembrete de reunião bem normal mesmo. Então, eu não vou fazer aqui, só pra vocês entenderem para que a gente precisa disso aqui. Eu vou criar aqui, bem fácil, que é isso aqui. Então, vou colocar aqui, sei lá, faltando 10 minutos, eu vou mandar um lembrete de reunião. Vou mandar SMS aqui, vou colocar qualquer coisa, eu não preciso da mensagem aqui, só para vocês entenderem. E aqui, por exemplo, quando o cliente agendar, eu vou mandar agendamento confirmado, ou no caso de, por exemplo, o bot já ter, nem precisa disso. Então, como o IA, em certa parte, ela vai conseguir agendar se vocês fizerem dessa forma, eu nem recomendo colocar esse, tá? Então, pode dar um aqui. Então, é só isso aqui que a gente precisa. Por que a gente precisa dessa automação para funcionar naquela? Que é o seguinte. Agora a gente vai voltar aqui para a última parte, que a gente vai vir aqui em Forms. Então, basicamente, a gente mandou o Forms, vai ativar o bot, tá? E a gente tem que fazer uma verificação muito simples para ver se ele agendou. Então, a gente vai esperar 5 minutos. Se o cliente não agendar dentro de 5 minutos, a IA vai entrar em ação, né, com ele, para tentar qualificar e agendar de outra forma. Porque, acho que eu falei no início do vídeo, né? Se a gente manda mensagem nos primeiros 5 minutos, a fricção do cliente ela tende a ser muito menor. Então, a chance de você agendar é muito maior, cara. Depois disso, a gente vai vir aqui no if else, tá? A gente vai vir aqui em Workflow Trigger. Workflow Contact, perdão. E vai colocar, se esse lead ele tiver ativo nesse fluxo aqui de agendamento confirmado, quer dizer que ele agendou. Então, se ele agendou, a gente não vai fazer nada. E se ele não agendou, a gente vai colocar a IA para mandar mensagem para ele, beleza? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, aqui, ó, a gente vai fazer, sei lá, aqui vocês têm que desenvolver uma mensagem melhor, tá? Então, enfim, sei lá, colocar aqui... Mandar uma mensagem bem básica mesmo, como posso te ajudar aqui, apenas para o cliente ele responder, enfim, vocês têm que analisar o seu fluxo para ver como é isso, e uma vez que ele respondeu essa mensagem, a IA vai entrar em ação por meio daquele outro fluxo que a gente fez, que é esse aqui, ó. Esse fluxo IA, então ela vai fazer as perguntas e vai vir aqui e agendar para ele. Agora eu vou fazer o teste aqui. Então, pessoal, aqui para a gente testar, a primeira coisa que eu vou fazer é que, como o que dispara a nossa automação é o Forms, eu tenho que ir lá e preencher o Forms, tá? Então, vamos vir aqui só para mim preencher aqui usando o site mesmo para mostrar para vocês. Aí vocês colocam o Forms no seu site, só lembrando. Então, eu vou colocar o meu número aqui, vou colocar o certo agora e vai borrar tudo. Enfim, preenchi meus dados aqui, vou dar um submit e eu não vou, por exemplo, aqui agendar, tá? Então, não vou agendar aqui, não quero. Então, depois de um certo tempo, né, no caso, a gente colocou 3 minutos ali, ou 5 minutos, não lembro agora, a IA vai entrar em contato comigo. Eu vou me passar aqui na automação apenas para adiantar minha vida aqui, ó, eu teria que esperar os 5 minutos. Eu vou me passar aqui através do Environment History, beleza?
Então, eu tô aqui no Wait, vou passar para a próxima etapa. Beleza? Me passei para a próxima etapa, então eu não agendei, aí eu vou receber uma mensagem no meu WhatsApp. Enfim, recebi a mensagem aqui no meu WhatsApp, como posso te ajudar, eu falar, sei lá, fiquei com como agendar. Então, cara, é só lembrando para vocês vão com certeza, né, fazer o fluxo todo baseado na sua empresa ali, com as perguntas mais direcionadas, né, aqui é mais ensinando como faz a IA. Então, eu respondi isso aqui, aí acho que coloquei 10 segundos de delay, né, então ela vai demorar um pouquinho mais o tempo de gerar. Ela vai me mandar a resposta gerada para a IA, que agora já vai ser ela que vai entrar aqui, ó. Claro, antes de te ajudar com o agendamento, posso saber com o que você trabalha atualmente? Qual o seu tipo de serviço ou negócio? Vou colocar que eu sou uma agência. Beleza. Esperar aqui um pouco também. A gente tomou a segunda resposta, né? Que é legal, Rafael, quanto tempo você trabalha na sua agência? Vou colocar que eu já tenho 5 anos. Enfim, esperar. Aqui, ó, muito bom para entender melhor o tamanho da sua operação. Aproximadamente quantos clientes você atendeu ao longo desses 5 anos de agência? Se não souber o número exato, uma estimativa já é bastante. Eu coloquei para que, se o lead for qualificado, tem que ter atendido mais de 100, né? Então vou colocar 120, enfim, 120 clientes, já vou passar aí na qualificação. Mas você pode colocar qualquer coisa, enfim. Se o cliente ganhou mais de X ou Y valor, enfim, isso aí vai de vocês. Só um exemplo que eu dei ali. Aí ele vai pegar essa última parte, né? E vai responder com base nisso. Aqui, pessoal, só explicando para vocês, ó, 120 e disparou lá lead qualificado no mesmo canal, né, que eu tô aqui. Mas por que isso aconteceu? Não é bug nem nada, tá? É literalmente certo. Que no caso o internal notification eu coloquei para mandar para o meu número. Então, como eu só tenho 2 números aqui, que é meu WhatsApp Business e meu WhatsApp normal, ele mandou para mim mesmo da mesma janela de conversa, mas tá certinho, tá? Não precisa se preocupar. E junto com isso aqui, só para mostrar para vocês, foi feito tudo de forma automática. Eu vim aqui, ó, para o lead qualificado dentro do CRM. Agora falta só o seu SDR, ou sei lá, quem for fazer alguma coisa aqui, entrar com esse cliente, que ele vai estar bem tranquilo. Também vai ter tudo aqui dentro do cardzinho dele, ó, se vocês clicarem, vai ter as respostas aqui, ó, que eu acabei de fazer ali. Então a IA ela é bem esperta nesse sentido aí. E agora vocês podem ou diminuir esse fluxo, ou aumentar, vai muito do que a sua empresa precisa, tá beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Hoje a Ava Partners, ela basicamente ela é a melhor parte de agências aí. Ela oferece todo o suporte com snapshots, com suporte brasileiro ali, tá? Então, se você quiser fazer parte, quiser aprender a como faturar mais usando seu Go High Level para agências e trabalhar com isso, vai no link aí na descrição que vai estar tudo lá, beleza? Fechou, galera.